Pessoal, vamos lá. A gente vai agora mudar um pouco de assunto aqui. Acabamos se estendendo aqui dentro do que é necessário para esse tema, mas agora a gente vai falar sobre essa retomada do julgamento sobre responsabilidade das plataformas. Vou chamar o Luiz Augusto Dusso, advogado especialista em direito digital, que já está aqui quase um parceiro aqui de Poder Expresso. Muito obrigado, Luiz, pela presença aqui. Conversamos na semana passada sobre esse julgamento, a suspensão do julgamento, pedido de vista ali, julgamento retomado. Qual é a sua expectativa? Muito obrigado pela gentileza aqui com a gente mais uma vez. Léo, boa tarde a todos que nos acompanham. O julgamento continua, né? É um julgamento extenso. Nós tivemos hoje praticamente o dia inteiro do ministro Dias Toffoli, o relator, fazendo seu voto, ainda não concluiu o voto, são horas e horas de voto do relator. Nós tivemos na semana passada as sustentações orais, então ouvimos os advogados das plataformas, os advogados representantes do Estado, do Ministério Público, todos os interessados, os amicus curiae, né, quem se habilita lá de alguma forma por alguma instituição dizendo que tem interesse em auxiliar o julgamento, fazer sustentações, e assim está a questão. Lembrando que o que está tramitando no Supremo é uma decisão, é um julgamento de uma ação que quer analisar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 do Marco Civil da Internet é uma previsão legal que protege as plataformas, vale dizer, elas não são responsáveis pelo conteúdo que os seus usuários publicam antes de qualquer decisão judicial. Só tem uma exceção. Sobre os dois âmbitos, também vou aqui pedir licença aos atores que acabam de citar. E nudez. Para o artigo 21, nós temos pornografia e nudez, dependendo apenas da notificação. A regra geral do artigo 19 é que bastaria a decisão judicial, seria a única forma posterior de responsabilizar a plataforma, então descumprimento de decisões judiciais. O artigo 19, se for considerado inconstitucional, nós teremos um aumento da responsabilidade das plataformas, que poderão pagar aí multas em razão desses conteúdos que elas hospedam. Então esse é o grande debate, Léo, lembrando que ele não mudou muito da nossa última conversa, porque as sustentações foram realizadas e o Supremo continua ouvindo o ministro Dias Toffoli, que é o relator, vale dizer, o primeiro voto dessa questão, mas que a expectativa, diante do que foi falado, diante das manifestações já apresentadas pelos ministros, é bem provável que o voto do relator seja favorável à inconstitucionalidade, vale dizer, a derrubar o artigo 19 e reconhecer que as plataformas devem ter mais responsabilidade sobre o conteúdo que seus usuários publicam. Luiz, a gente está com o Toffoli ali, está ao vivo. A gente consegue ter o som, Tiago, desse julgamento? Se conseguir só um pouquinho ali para dar um tom e a gente volta com o Luiz. A propositura da ação judicial deixa de ser instrumento de proteção dos direitos da vítima e de obtenção de reparos para se tornar uma condição sine qua non, uma condição ex ante da responsabilidade civil. Diz ele, abro aspas, a vítima que antes propunha ação judicial como seu último recurso para obter a responsabilização do réu, em razão do artigo 19, precisa propor ação judicial e pleitear a emissão de uma ordem judicial específica, para que só então, e apenas em caso de descumprimento de referida ordem judicial, a proprietária do site ou rede social possa ser considerada responsável. Fecho a citação. Aqui eu teço mais comentários a respeito do artigo 19 e digo que o sistema de reserva de jurisdição adotado pelo MCI torna-se excessivamente favorável aos prestadores de serviços intermediários, servindo-lhes de escudo legal conforme... Pois, enfim, tem um voto aí do Toffoli. Queria a tua expectativa aí de como vai ser essa... A gente sabe que não tem bola de cristal aqui, mas pelo que já se falou, como é que você imagina que esse julgamento vai acabar? Léo, o voto é colegiado. Então nós teremos lá o plenário do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros votando. É bem provável que a maioria vote pela inconstitucionalidade. Então o artigo 19 entrou em vigor junto do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014. Então há mais de 10 anos ela vigora no Brasil, na legislação brasileira.
ela protege as plataformas, porque as plataformas elas nunca vão ser corresponsabilizadas antes de decisão judicial. Sempre o usuário, ao ver um conteúdo criminoso, tem que entrar com uma ação judicial para remoção, a plataforma teria que descumprir essa decisão e aí gera corresponsabilidade. A diferença agora é que talvez com essa mudança o canal de denúncia funcione melhor, porque se um juiz poderá verificar se houve negligência da plataforma, depois que recebeu uma notificação, sabendo que tem um conteúdo ilícito lá, manifestamente ilegal, terrorismo, racismo, preconceito, crimes contra as mulheres, induzimento ao suicídio, esse tipo de conteúdo que lá pode estar, e mesmo sendo alertada, a plataforma não fez nada, uma ação judicial independente de indenização pode responsabilizar o autor, o usuário que publicou, mas também a plataforma, que tinha tido a informação para remover e não fez nada. Essa é a grande mudança, se o Supremo assim entender. É bem provável que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade, até porque, Léo, esse julgamento foi pautado já no começo do ano e teve uma suspensão muito grande de vista para ser agora retomado, né, durante as últimas semanas, depois que o Supremo aguardou para ver se o PL das fake news ou alguma regulamentação seria aprovado pelo Congresso Nacional, que inclusive é a casa responsável por isso. Essa é a questão legislativa. Mas o Supremo foi provocado, chegou lá um recurso extraordinário, chegou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, chegou uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Todos esses processos chegaram e obrigam o Supremo a julgar. São 4 ações. Agora ele está, então, relatando um desses recursos, que é o recurso extraordinário, o número está aí na tela, para avaliar o artigo 19, para ver se ele cai ou permanece, porque o Supremo foi provocado. Mas o local ideal, sem dúvida nenhuma, desse debate é ainda o Congresso Nacional, que deve restabelecer o debate. O Congresso Nacional, pela Câmara Federal, tem que decidir se vai trazer algum tipo de lei ou não, porque quando o Congresso não legisla, também está respondendo aí ao anseio social. Mas é o local ideal para se ter esse debate. Agora, o Supremo provocado tem que julgar, vai trazer uma resposta, e aí, com relação à nossa expectativa, pela leitura que fazemos diante das manifestações, é que é bem provável que o Supremo Tribunal Federal julgue pela inconstitucionalidade. Isso significa que assim que julgar, aquele artigo perde efeito na legislação, que no caso é no Marco Civil da Internet. Muito bem. Luiz Augusto Dulce, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença, pela gentileza e pela clareza. Forte abraço para você, bom trabalho. Obrigado, Léo, e obrigado a todos que nos acompanham no SBT News.